Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 10 de outubro de 2022. Obrigado a todos vocês que vêm aqui assistir ao nosso quadro. Hoje vamos falar as notícias trazidas por Anderson Silva, JP Costa e várias outras pessoas. Vamos falar sobre o mistério das pesquisas. Ninguém sabe como que as pesquisas erraram, de que forma isso aconteceu. Os votos de Ciro e Tebet vão para quem no segundo turno? Vamos falar sobre o fim do PSDB e do Lula, que anda reclamando dos eleitores, não é problema. Jogador que começa a reclamar da bola é um problema. E muito mais coisa. Vamos começar vendo as pesquisas aqui. Dá para perceber que esse nosso agregador de pesquisa aqui é uma porcaria, não tá refletindo nada. Mas saiu hoje uma reportagem na Economist que mostra uma figura bastante peculiar aqui em termos de intenção de voto, né? Eles falam lá quão perto está a corrida entre Bolsonaro e Lula no Brasil, né? E daí falam deste fenômeno aqui, de que como que Lula estava lá na frente, coisa e tal, e no final das contas já estamos aqui no empate técnico neste momento, e daqui a pouco vai ser o segundo turno. Então, neste momento, está uma indecisão enorme, né? Mas é o que a gente falou, na verdade, a gente sabe que essas pesquisas sempre erram a favor do Lula e contra o Bolsonaro, e muito provavelmente Bolsonaro já está na frente, a tendência é de alta, vamos falar sobre isso. Enquanto isso, aqui o pessoal está falando, o Datafolha está saindo lá com as explicações dele, por que que ele errou as pesquisas, e a explicação mais recente é que 10% decidiram o voto para presidente na véspera ou no dia da eleição. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui? Que essas pesquisas não valem porcaria nenhuma, porque no final das contas você faz uma pesquisa enorme, sendo que 10% da população decide no dia da eleição, então a pesquisa não serve para nada. Em última análise, o que eles estão falando aqui, né? Mas, segundo eles disseram, eles calcularam justamente isso, que quem votou na Simone Tebet, no Ciro Gomes, 25% decidiram apenas no dia votar. O pessoal que votou no Lula diz que escolheu apenas 8%. 8% disseram ter escolhido o Lula no dia e 7% disseram que votaram para Bolsonaro, escolheram o Bolsonaro no dia da votação que eles decidiram votar, né? Agora, é aquele negócio, até o Matheus Leitão fala que esse negócio está muito estranho. Por quê? Ok, um monte de gente tentou decidir voto em cima da hora, isso é um fenômeno que acontece mesmo, a gente sabe. Toda eleição tem muita coisa que é decidida em cima da hora, o eleitor só forma o seu juízo, só decide o mesmo voto na última hora. Mas isso não explica por que que o Datafolha acertou mais ou menos o percentual do Lula, acertou mais ou menos o percentual do Ciro, acertou mais ou menos o percentual da Tebet e errou completamente o percentual do Bolsonaro. Como é que pode ter errado o percentual do Bolsonaro de forma tão grande, né? Se com os outros acertou, o que que houve de errado nessa história toda aí, né? Como é que esse pessoal não foi captado nas pesquisas? Ele fala exatamente isso aqui. Ainda tem explicações a serem dadas, porque mesmo dizendo que o pessoal decidiu em cima da hora, muitos decidiram em cima da hora, no caso de Lula, Tebet e Ciro, muitos decidiram em cima da hora votar naqueles candidatos mesmo. E Bolsonaro apareceu um monte de gente do nada, do zero, que não tinha pensado em nada e decidiu votar no Bolsonaro em cima da hora. Ou seja, tem um fenômeno aqui que algumas pessoas dirão que é puramente birra do Instituto de Pesquisa. O pessoal queria favorecer Lula, queria prejudicar Bolsonaro, jogou de propósito Bolsonaro com menos votos justamente para prejudicar a campanha dele. Muita gente pode achar isso, outros podem ver que teve alguma falha metodológica no processo, né? Eu, sinceramente, não sei qual foi o caso. Pode ter sido uma coisa, pode ter sido outra. O fato é que essas pesquisas já mostraram que falham, e falham sempre para o mesmo lado. Assim, se fosse uma questão de erro mesmo, não, tem erro. Tudo bem, né? Pode ter erro e coisa e tal. Mas como é que tem erro sempre para o mesmo lado? Sempre tem erro só para um lado? Tem alguma coisa estranha nisso daí, né? Bom, e agora as mesmas pesquisas, os mesmos institutos estão dando visões sobre para quem vão os eleitores do Ciro e da Simone Tebet, né? Isso é um ponto crucial, como vocês sabem. Se esses eleitores migrarem em massa para um dos dois candidatos, ele pode ter a vantagem. Se, por exemplo, todos os eleitores do Ciro e da Simone forem para o Bolsonaro ganha a eleição. A mesma coisa para o Lula, né? Eu já falei para vocês que não dá para fazer essa conta de padaria por uma série de motivos, né? Porque é uma outra eleição no segundo turno.
Você, antes de mais nada, tem que convencer as pessoas todas que votaram em você no primeiro turno a ir votar de novo. Ninguém é obrigado a votar outra vez, não. Então, começa do zero, tem que convencer todo mundo a ir lá. E essa tarefa é muito mais difícil para o Lula do que para o Bolsonaro. Como eu já expliquei, o Lula ele tem o pessoal da esquerda, que é o pessoal que não é tão engajado em política, né? Eles são interessados em política, tem um grupo lulista que é muito interessado em política, não tenha dúvida, mas o grosso dos eleitores lulistas, eles não têm esse engajamento todo e acabam deixando para a última hora, ou acabam não indo votar e coisa e tal. Então a tarefa do Lula de convencer esse pessoal a ir votar é muito mais árdua que a do Bolsonaro. O Bolsonaro também tem uma parte dos eleitores dele que talvez não vá votar, que não está tão interessado assim, que vota, mas se tiver um dia bonito não vou votar, mas é uma porcentagem menor. A maior parte dos eleitores do Bolsonaro é o pessoal muito convicto, né? Pois bem, aí eles falam aqui para onde é que vão os votos do Ciro e da Tabet, e uma coisa que eles colocam aqui é justamente que parece que muitos eleitores do Ciro vão para o Bolsonaro. E é aquele fenômeno que eu expliquei para vocês. E mesmo da Tabet, alguns têm diferença entre as pesquisas aqui, coisa e tal, mas no caso da Tabet também muitos eleitores vão para o Bolsonaro. É aquilo que eu falei para vocês, aliás, não fui só eu, teve um monte de gente que falou isso, que o que aconteceu? O cara que gosta do Ciro, mas estava na dúvida, achava que de repente eu voto no Lula também, esse cara já votou no Lula no primeiro turno, ele não votou no Ciro, ele já votou no Lula no primeiro turno, vai votar de novo agora, evidentemente. Né? A questão toda é, os eleitores que votaram no Ciro mesmo no primeiro turno é aquele pessoal que não gosta do Lula de jeito nenhum, que sente o ataque do Lula ao Ciro. Então é aquele pessoal que realmente não gosta do Lula. O mais provável é esse pessoal votar nulo ou Bolsonaro. Então, embora as pesquisas ainda apontem como uma parte dos lulistas, dos ciristas, votando no Lula, eu acho pouco provável isso, né? E mesma coisa com a Simone Tebet também, muita gente da Simone Tebet está indo para o Bolsonaro. No final das contas, se você olhar aqui, não muda nada, ou seja, os dois receberam mais ou menos a mesma quantidade de resultados tanto do Ciro quanto da Simone Tebet. É aquilo que eu falei para vocês, o grande desafio vai ser convencer as pessoas a votarem de novo em você, a irem de novo na eleição, né? A irem de novo votar. A gente sabe que o eleitorado do Lula é um eleitorado que se abstém mais, então vamos ver como é que vai terminar isso daí. A Carta Capital, para criticar o Ciro, está dizendo aqui, ó, Bolsonaro herda mais votos do Ciro do que Lula no segundo turno. O que eu estou querendo dizer aqui é aquele velho truque dos petistas de dizer que Ciro é um bolsonarista e não sei o que lá, quando na verdade o efeito não foi esse, foi aquilo que eu expliquei. O Lula fez uma campanha tão forte contra o Ciro antes da eleição, que aquele eleitor do Ciro que achava que o Lula é legal também, que eu posso, vou votar no Ciro no primeiro turno, conforme for, eu voto no Lula no segundo, esse eleitor ele já adiantou o voto, ele já falou, não, vou votar no Lula de uma vez, para já encerrar esse assunto já no primeiro turno. Então, é por isso que o Ciro teve tão menos votos do que tinha nas pesquisas, porque muita gente, todos os ciristas, lulistas, abandonaram o Ciro antes do primeiro turno. O que sobrou foi muito pouca coisa, mas é lógico, a esquerda está se degladiando aqui, é mais uma tentativa do Lula de atingir o Ciro nisso daqui. Isso não passa desapercebido do pessoal que apoia o Ciro de verdade, né? Saiu aqui esse vídeo aqui no TikTok de uma conversa de um space entre ciristas, discutindo o assunto justamente de em quem votar no segundo turno. E é aquilo que eu falei para vocês. Se eu fosse cirista, se eu gostasse do Ciro Gomes, eu votaria no Bolsonaro. É muito melhor para o Ciro Gomes o Bolsonaro ganhar essa eleição. Mas vamos ouvir um pouco o pessoal falando aqui. A palavra é pedir voto, mas eu te falar, quanto mais você pedir voto pro PT, cara, mais você vai dar vontade de todo mundo que tem aqui votar nulo ou votar no Bolsonaro. Eu só sofro com fascista petista. Eu só sofro com fascista. Eu fui chamado de antissemita. Eu nunca pronunciei a palavra judeu. Fantasma que criaram para não falarem do Armínio Fraga, para não falarem do Meirelles, para não falarem da Arida, esses assassinos genocidas que estão aí, que vão fazer o programa do PT. Então, eu quero alertar vocês novamente para o seguinte, não vai ter paz. O Ciro não vai ter paz, ele vai ser caçado. Ele vai ser caçado sem parar. Não viu o que Noblar está fazendo? Não vou tocar todo o trecho aqui porque é longo esse negócio, mas basicamente eles vão nessa linha. O Lula vai continuar perseguindo o Ciro.
O negócio é votar ou Bolsonaro ou nulo. É a conclusão que eles chegam aqui nesse space deles. É o pessoal que é engajado no Ciro Gomes, então pode esperar. E é aquilo que eu falo, se o Bolsonaro ganhar para esse pessoal, é o melhor, cara, porque Bolsonaro vai ficar mais 4 anos, mas em 2026 Bolsonaro tem que sair de qualquer forma. Se o Lula entrar agora, não tem nenhuma chance para o Ciro em 2026. Se o Bolsonaro entrar, tem, porque Lula vai sofrer um baque enorme, Lula daqui a 4 anos vai estar 4 anos mais velho também, ele já está meio mais para lá do que para cá, mais 4 anos, se a natureza for graciosa com a gente, leva essa coisa daqui de uma vez. Então, provavelmente não vai ter mais Lula e Bolsonaro também não pode se candidatar. Abriu-se o espaço para um terceiro nome. O Ciro poderia entrar aí. A melhor coisa para o eleitor do Ciro, para quem gosta do Ciro Gomes, é votar no Bolsonaro neste momento. E saiu a informação também de que o IPEC e o Datafolha receberam um total de 40 milhões de reais por pesquisas, hein? Putz grila, se eu soubesse que dava tanto dinheiro assim, chutar número ajudando o meu candidato, eu faria isso bem mais barato, hein? Consigo fazer umas pesquisas bem mais baratinhas aí, por um preço bem melhor, e da mesma forma, totalmente um monte de número chutado, sem lógica nenhuma. Pode me contratar aí, Globo. Entramos aqui na coisa dos vídeos proibidos pelo TSE, né? O TSE proibiu o PT de usar o vídeo que associa Bolsonaro com canibalismo, né? E, sinceramente, eu acho uma besteira isso daqui. Eu falei no vídeo de ontem, eu acho que não tem lógica nenhuma isso, porque, cara, é o tipo da ligação que não tem nada a ver no final das contas, né? E o pessoal fez até piada, né? Tá circulando essa piada aqui, a menina Ana Luísa de novo aqui. Fiquei sabendo que Bolsonaro come índio. Boa noite, Bolsonaro. E a menina vestida de índio, né? O pessoal aqui embaixo se acabando de rir na conversa aí. Ou seja, já virou piada o negócio do canibalismo do Bolsonaro, né? Por outro lado, o TSE recebe críticas por tirar a entrevista da senadora Mara Gabrilli do ar. Olha de novo a diferença do grau da coisa, né? Uma coisa acusa um Bolsonaro de ser canibal. Para pensar, canibal, o cara comer carne humana. Ah, porque ele disse numa entrevista em 1980 que estava com um exército numa tribo de índio e que convidaram ele para comer carne humana e não sei o que lá. Ele não comeu, ele não chegou a comer, mas convidaram ele para comer carne humana lá, porque era costume dos índios ali da região e coisa e tal. Sei lá se é verdade, isso é mentira. De qualquer forma, uma entrevista antiga pra caramba, e, enfim, nada que tivesse alguma ligação real. Por outro lado, a Mara Gabrilli, ela é conhecido o caso dela, o pai dela foi morto, suspeita-se pela mesma máfia que matou o Celso Daniel, ela acusa o PT diretamente, o Lula de mandante do assassinato do pai dela e do Celso Daniel. Então, assim, é uma coisa que pode ser falso também? Pode ser falso, não sei, eu não estava lá, eu não vi essas coisas, mas é uma coisa que tem muito mais substância do que esse negócio de dizer que teve canibalismo, Bolsonaro e coisa e tal. Muito mais, aquilo lá é muito mais coisa de meme, isso daqui é muito mais coisa de acusação séria, né? E, no entanto, o TSE tira isso também do ar. Olha o absurdo, né? Fica esse joguinho de que não, tudo é fake news e coisa e tal, mas quando você vai olhar as notícias falsas que o Janones inventa lá, umas coisas sem lógica. Ah, não, porque o Bolsonaro vai nomear Collor. Como assim? O Bolsonaro já está com a equipe dele montada, já está com o Paulo Guedes, já é o governo que vai continuar, o governo de continuidade, não vai mudar nada. Por que Bolsonaro faria confisco de poupança? Não tem lógica nenhuma. O Collor fez isso lá em 1990 porque ele era a questão da inflação, né? A inflação naquela época era uma coisa absurda, estava fora de controle, a situação tipo da Argentina hoje, né? Que mais de 100% de inflação e coisa e tal. Então ele tomou essa medida absurda. Foi errado, totalmente errado essa medida do Collor, não tenha dúvida. Mas não tem por que o Bolsonaro fazer um negócio desse. No entanto, o Janones joga esse negócio para ele, não interessa. Fake news, a mesma coisa. Sendo que do lado do Bolsonaro, não, aqui tem coisas realmente que são críticas, né? Eu não vou dizer também que todas as críticas feitas pelos bolsonaristas não tem nenhuma fake news ali. Não, tem. Tem umas que são forçação de barra mesmo, né? Mas que a maior parte são críticas verdadeiras que são proibidas pelo STF, pelo TSE, e do lado de lá a maior parte das críticas é um monte de besteira que não tem nada, né? Enfim. Bolsonaro mandou a real ontem na entrevista que ele fez para criticar o PT, não precisa de fake news, é só falar a verdade. Aliás, ele teve ontem no canal do Pilhado, muito bacana a entrevista dele lá no canal do Pilhado, levou muita gente.
muito pessoal da luta e coisa e tal, da corrida também, muita gente que apoiou o Bolsonaro ali extensivamente, chegou a juntar mais de 200 mil pessoas assistindo um programa numa manhã de sábado, né, é um horário que não é um horário muito bom para esse tipo, normalmente domingo, desculpa, num horário que não é um horário muito bom para podcast, estava realmente muito cheio lá o podcast do Bolsonaro no Pilhado com o Paulo Figueiredo, né? Então aqui ó, ele fala justamente isso, né, nessa live lá do canal Pilhado, que a questão é, o Lula, todo mundo sabe as posições do Lula, todo mundo sabe que o Lula é a favor do aborto, ele já deixou claro isso, falou que não, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da soberania da mulher. Ué, então você é a favor do aborto, né? Porque a mulher, se ela tem a soberania sobre o próprio corpo, o cara fica tentando disfarçar a linguagem dele e no final das contas, né, acaba se enrolando só. Olha só, teve os observadores internacionais que disseram que o sistema brasileiro de votação é confiável. O pessoal fez a investigação lá, não encontrou problemas. Eu falo para vocês isso também, não estou dizendo que seja absolutamente impossível ter fraude. Ter uma fraude ou outra sempre tem. O fato é, não tem fraude capaz de mudar o resultado da eleição. E aquilo que eu já mencionei para vocês também, falar de fraude neste momento é a pior coisa que vocês podem fazer, é um tiro no pé que vocês dão. Depois do dia 30, aí a gente conversa sobre isso. Vamos ver aqui se tem fraude, se não tem fraude, vamos analisar as evidências todas. Tem um monte de gente me mandando vídeo, me mandando informação. Cara, eu nem leio, não vou ler não, cara. Nem vou olhar, nem vou prestar atenção no que você está me mandando. No dia 31, se eu acordar de bom humor, eu vejo essas informações, né? O Ciro Nogueira, sobre a propaganda do Bolsonaro canibal, falou que bateu desespero no Lula, né? E é verdade, o que o Janones tem feito aí, esse monte de propaganda totalmente sem nexo, né? Isso, na verdade, acaba empobrecendo a campanha dele, né? Aquilo que eu falei para vocês, do cara que grita lobo, né? Pô, você fica falando um monte de coisa o tempo todo, no final das contas nada importa mais, nada faz mais diferença. O PSDB sai das eleições afogado em crise e ameaçado com o futuro da sigla ameaçado. Metade do pessoal está apoiando o Bolsonaro, porque sabe que esse é o caminho. Metade do PSDB está apoiando o Lula, que é o pessoal mais velho lá, o pessoal da Fernando Henrique Cardoso, aquela turma da época revolucionária, que lutou contra o regime militar, aquele negócio todo. E o que sobrou no meio ali do PSDB, sinceramente, não vai sobrar muita coisa, né? O fato é esse, eu já tinha alertado para vocês, é esse o motivo pelo qual o Dória atacava tanto o Bolsonaro e coisa e tal, porque eles sabiam que na situação em que estava, o PSDB não tinha futuro. Ou o PSDB tinha que derrubar o Lula e assumir o lugar do Lula, ou tinha que derrubar o Bolsonaro e assumir o lugar do Bolsonaro. Porque o PSDB antigamente era a oposição ao PT. E então era por isso que tinha tanta importância, porque era a oposição ao PT. Agora o Bolsonaro se consolidou como opção, como a oposição ao PT. O PSDB tinha que sair para um lado. Eu acho que esse foi o grande erro do PSDB. O PSDB tinha que ter investido para virar a oposição a Bolsonaro, mas batendo no PT, tinha que destruir o PT para virar a oposição moderada nesse caso, virar a esquerda moderada. Eu acho até uma coisa positiva, a janela de Overton movendo, ficando PSDB e Bolsonaro ali, PSDB como a esquerda e Bolsonaro como a direita. Só que o PSDB resolveu bater no Bolsonaro direto e com isso acabou sendo destroçado completamente nessas eleições. Vamos ver o futuro aí, mas certamente o futuro do PSDB não é um futuro muito glorioso, né? É aquele negócio, hoje a gente sabe, na verdade não tinha tanta diferença assim do PT para o PSDB, né? Essa coisa deles serem oposição ao PT era muito mais uma jogada de fachada do que realmente uma coisa ideológica, né? Eu acho muito engraçado aqui a Mili Lacombe, né? O pessoal tá nervoso, cara. O pessoal da esquerda tá nervoso. Dá pra ver que eles estão preocupados com a eleição, né? Mídia deve assumir o seu papel na naturalização da extrema-direita no Brasil. Olha só, esse pessoal acha que a mídia tá contra eles. Eu não tô de sacanagem, não. Eu não tô brincando, não. A mídia ataca Bolsonaro dia e noite sem parar um minuto. E esse pessoal ainda acha que tá pouco. Ainda acha que a mídia tá normalizando a família Bolsonaro, normalizando a extrema-direita e coisa e tal, para você ver o desespero desse pessoal. E é o que eu falo, a mídia está entrando num buraco apoiando o PT, porque o PT já deixou claro que vai regulamentar a mídia, e eles vão, isso você pode ter certeza. Eles estão agora mais mansinhos, Lula não está falando disso com tanta frequência, mas você pode ter certeza. Não tem esse papo de que, não, a mídia ajudou o Lula. Não, na visão deles, a mídia ajudou o Bolsonaro. Eles não querem nem saber, eles estão naquela bolinha pequenininha, unindo mais à esquerda ainda do que a mídia.
Olha esse caso aqui, né? O Lula não está falando quem vai assumir o Ministério da Economia dele. A gente já explicou por quê. Ele não quer falar, porque ele sabe que se ele botar um nome da esquerda, vai desagradar o pessoal do centro. Se ele falar o nome do centro, vai desagradar o pessoal da esquerda. Então, ele sabe que ele não pode falar o nome do ministro da Economia. Qualquer nome que ele falar, ele vai se ferrar na eleição. Ele não pode falar o nome. E isso mostra só aquilo que eu falei, né? O pessoal que está votando no Lula é maluco de votar no Lula, porque está dando um cheque em branco pro cara. O cara vai escolher depois para que lado que ele vai. Eu aposto que ele vai para o mais extremo da esquerda possível. Por quê? Porque da primeira vez que ele foi eleito, ele tentou uma coisa mais conciliatória, um negócio mais meio termo, acabou se ferrando. Então agora, meu amigo, pode saber, ele vai zunir para a esquerda, vai tentar fazer lá o Ursal, juntar com os países sul-americanos, vai tentar o máximo. Não acho que vai conseguir, mas que vai tentar, vai. E certamente vai pegar um ministro da extrema esquerda. Pode botar aí Boulos da vida, daí para baixo, né? Enfim, o PT não vai divulgar o nome. A gente já sabe que não vai. Aí a Folha fez aquela coluna ontem que a gente falou aqui sobre a economia e eles reforçavam o ponto que o Lula precisava entregar, precisava dizer o que ele vai fazer economicamente, porque ele não fala o que vai fazer, né? Por que ele não fala? Olha só, ele sabe que se o plano dele fosse um plano moderado, ele poderia falar o plano moderado. Sabe por quê? Porque aquele pessoal da extrema esquerda, não vai gostar, vai ficar chateado, vai ficar puto. Mas, meu amigo, eles vão fazer o quê? Vão votar no Bolsonaro? Não, não vão, né? Vão continuar votando no Lula. O pessoal do centro, por seu lado, se ele falar esse plano moderado, o pessoal do centro iria. Qual que é o único motivo dele não falar o plano dele? Na verdade, é porque o plano dele é a esquerda. É na extrema esquerda. E aí o centro ele perde. O centro é o cara que pode pensar, realmente, se o plano é esse, eu vou pro Bolsonaro, que é menos mal, né? Se o plano é realmente enfiar o pé no socialismo, eu vou pro lado do Bolsonaro, que é menos mal. Então, por isso que o Lula não fala o plano dele. Já devia estar óbvio para todo mundo que o plano dele é da extrema esquerda. Embora ele fale que, não, eu não falo para não desagradar um lado, mas não é a mesma coisa, né? É aquilo que eu falei. Se ele falar que é alguém de centro, vai desagradar a esquerda, mas a esquerda vai continuar votando nele. Se ele falar que é alguém da esquerda, vai desagradar o centro, e o centro pode não votar nele. É muito pior para ele. Então, por isso que ele não está falando, porque é de extrema esquerda o ministro que ele vai colocar lá. E o Brasil 247 já está aqui apavorado com essa história. Não, que a mídia está querendo obrigar o Lula a falar quem vai fazer na economia. Exigência do nome do Lula para economia, pretexto para apoiar Bolsonaro. E economistas respondem, não há lugar para muro. Como assim? Peraí, você vai escolher um muro, quer dizer que você querer que a pessoa diga quem ela vai escolher de ministro da economia é injusto? Que isso? Ao contrário. Você tem que dizer qual que é o seu plano para a economia, o que você vai fazer com o país. Aí, o contrário é que é um absurdo, né? Editorial da Folha contra Lula é uma das peças mais sabujas e abjetas da história da publicação. A mídia está achando que está elegendo Lula, que vai ser um cara centrado, um cara meio termo e coisa e tal. Não, meu amigo, regulamentação da mídia vai vir comendo solto. O pessoal tá puto com a mídia. E olha só, ainda teve essa do Lula lá em Minas Gerais, ameaçando o Zema. Não, ele tem que tomar cuidado ao não me apoiar. Ou seja, literalmente ameaçando o Zema, hein? Olha só que coisa. Isso é coisa de mafioso mesmo, né? A gente sabe que Lula é mafioso, não tem essa. O G1, porém, ele muda. Não, fala que o governador é livre, que é para apoiar quem quiser, mas não pode pensar que o povo é gado. Não deu foco no absurdo, na ameaça absurda do Lula contra o Zema, né? Que negócio é esse, cara? Que absurdo é esse? Quem é que tá tratando o povo como gado aqui? É você, porra. E olha só, e realmente é um gado pequenininho, porque não consegue juntar muita gente lá em Belo Horizonte, não. O discurso do Lula lá juntou só um pedacinho de gente ali, não teve muita gente, não. E o Lula ainda respondeu que não precisa prestar conta às pessoas sobre a Carta dos Evangélicos. Ele estava falando nesse mesmo discurso, tá? Mesma coisa lá de Belo Horizonte, que não precisa prestar conta às pessoas quando perguntado sobre a possibilidade de divulgar uma carta firmando compromissos de campanha com os evangélicos. Ou seja, os evangélicos que votam no Lula, queriam uma carta em que ele assumisse o compromisso de, por exemplo, não lutar pelo aborto. Aí ele falou, não tem que dar compromisso, prestar conta às pessoas. É isso daí, meu amigo. Vota no Lula para você ver onde é que você vai. E, bom, felizmente, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, Bolsonaro está abrindo muitos pontos de vantagem. Eu estou reparando que tem poucas pesquisas saindo recentemente. A minha suspeita é que as pesquisas não estão saindo tão boas assim para o Lula, e com isso
a mídia está escondendo as pesquisas, muito pouca coisa tem saído. Paraná Pesquisa Nacional não saiu ainda. Vamos aguardar esse tipo de coisa, né? Teve um grupo de mega empresários que procuraram Bolsonaro depois do primeiro turno, né? Tinham apoiado Lula no primeiro turno, agora estão apoiando Bolsonaro. Uma boa coisa, que bom. Antes tarde do que nunca eles acordarem para a vida. O Nordeste vai continuar na esquerda. Isso já está mais claro para todo mundo, não deve ter nenhuma mudança significativa lá. O Nordeste deve continuar sendo o território da esquerda, infelizmente. Parece que alguns ministros ficaram surpresos com o fato do Lula não ter ganho no primeiro turno, hein? Que coisa, hein? O pessoal está tendo um choque de realidade aí ao perceber que a maior parte do povo brasileiro está percebendo muito bem o que está acontecendo. Essa época que vocês conseguiam disfarçar qualquer coisa da esquerda em propaganda da televisão acabou, não existe mais. O ministro das Comunicações do Bolsonaro, Fábio Faria, falou que o Lula já chegou no teto. Ou seja, o Lula já está no teto e Bolsonaro continua crescendo. Bolsonaro continua atraindo gente. É por isso que Bolsonaro vai ganhar. Faz sentido, né? Se você olhar esse gráfico aqui, é bem isso daí mesmo. Apesar de que essas pesquisas antes do primeiro turno estavam todas erradas, mas enfim, eu acho que sim, tem muita chance do Bolsonaro ganhar, é a maior chance ele ganhar nesse segundo turno, né? E o próprio Robson Bonin avisa aqui que as pesquisas que fizeram onda a favor do Lula agora embalam Bolsonaro, ou seja, vão dar... Ele já está preparando o povo, porque vem pesquisa aí dando o Bolsonaro melhor posicionado. Vão chegar a colocar a pesquisa do Ibope com o Bolsonaro na frente? Eu acho que não. Esse pessoal não vai ter jeito, eles nunca vão se consertar. Mas pode ser que venha uma distância bem pequenininha aí, um empate técnico, alguma coisa assim. Isso daí eu não descarto. Eu quero ver a da Paraná Pesquisas. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.